hoje queremos falar para você que está assistindo o nosso programa que nós queremos cuidar do seu sorriso, queremos que você se sinta muito bem na hora que você for dar aquele sorrisão, na hora que você também quiser se sentir melhor. A dica de hoje vai especialmente para você, porque se tem algo que a gente gosta muito de colocar em prática, são os nossos cabelos estarem bem, nossa pele tem que estar legal. E se tem algo que a gente se incomoda é com os nossos dentes, né? Principalmente que quando aparece a nossa gengiva, a gente também fica meio que incomodado. Mas tem algumas situações que acontecem que a gente precisa entender melhor. E é por isso que a gente trouxe hoje uma profissional, que é a nossa querida Valesca Moreno, que veio para o nosso programa. Olha que sorriso lindo, né? Que nós estamos vendo aqui no telão. Mas, muitas vezes, você pode estar sofrendo com algo. O sorrisão tá lá bonitão, mas tem algo acontecendo lá com a sua gengiva e você não sabe mais ou menos o que é. E hoje nós vamos falar de recessão gengival. O que é, quais são os cuidados que você tem que ter e entender um pouco mais sobre o assunto. A Valesca Moreno vai explicar pra gente o que é a recessão gengival, para você entender melhor. E a partir desse momento a gente vai poder reconhecer e saber se a gente está vivendo esse momento e como a gente tem que se cuidar, não é verdade? É verdade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui. Muito bom. Vamos começar logo explicando para quem está em casa o que na verdade é, para a gente daí então bater esse papo e passar todas as informações para quem está em casa. Tá. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, durante muito tempo, quando a gente considerava um sorriso bonito, só se pensava em dentes. Sim. Achava-se que se você tinha um sorriso bonito, você tinha dentes bonitos. Mas de uns anos para cá, uns bons anos para cá, o que a gente tem visto? Que não adianta eu ter sorriso bonito, só com dentes bonitos, mas se não existe uma harmonia entre a estética branca, representada pelos dentes, e a estética vermelha, representada pela gengiva. Porque hoje o conceito de beleza, ele está muito associado ao conceito de harmonia. Então, você conhece pessoas que têm tudo para ser super bonita e você olha e você diz que ela talvez não seja tão bonita. E, por outro lado, tem outras pessoas que talvez elas tenham alguma coisa que te chama a atenção, é porque elas são harmônicas. Sim. E um sorriso, quando ele não é harmônico, ele chama a atenção, por mais bonito que sejam os dentes. É o caso de pacientes que têm recessão gengival. Então, você me pediu assim, o que é recessão gengival? É quando a gengiva sai do lugar dela. Pronto, uma coisa bem simples para as pessoas entenderem, né? Para o leigo entender. Porque a gengiva, ela tem um lugarzinho certo de ficar, ela tem uma forma certa de ficar ali na sua relação com o dente. Quando ela sobe um pouco mais nos dentes superiores ou quando ela desce um pouco mais nos dentes inferiores e expõe a raiz do dente, isso é recessão gengival. Olha que interessante. E lembrando que são várias as especialidades dentro desse mundo, né, dos dentistas, e hoje a Valesca, na verdade, Moreno, a gente tem que explicar para você que está em casa que ela entende perfeitamente, ela veste a camisa realmente de como a gente pode ter dentes bonitos, porém estar bem dentro da boca da gente, porque de repente você não está. Isso. Você está só mantendo uma aparência também através dos dentes. E ela é dentista, periodontista. É uma especialista no assunto e veio hoje para falar sobre essa recessão gengival. E quais são as causas? Por que acontece? A recessão gengival, ela pode acontecer por uma série de causas, né? É uma condição multifatorial. Então, desde uma movimentação ortodôntica inadequada, até a adoção de um hábito deletério, até o próprio desalinhamento dos dentes na boca, até procedimentos restauradores não realizados não adequadamente. Então, quando você considera isso, você pode ter casos de recessão gengival. E é interessante, você falou uma coisa assim, que a odontologia ela tem várias especialidades, e realmente tem. E é importante a gente frisar que mesmo diante de tantas especialidades, elas precisam se comunicar. Porque algumas coisas passam em branco. Por exemplo, eu estou cuidando de um dente, hoje a gente percebe todo mundo com faceta. Isso. E a gente percebe que todo mundo está com aquele sorrisão. Mas como está seu dente junto com essa gengiva? Como essa gengiva está? Às vezes você só quer cuidar do dente que ali está, mas até para ele se manter lindo, firme, seguro onde ele está, a gengiva tem que estar bem tratada. Porque assim, Vanusa, o que acontece? Para o dente estar
e desempenhar a função que ele desempenha, e para ele ficar na posição que ele está, ele precisa ter um aparato de suporte. Sim. Eu brinco muito com os meus alunos, eu sou professora também, e eu brinco muito com os meus alunos dizendo o seguinte, que o periodonto, que são as estruturas de suporte, eles são assim a base, né? Se você não tem um periodonto saudável, você não vai ter sucesso em nenhuma área da odontologia. E quando eu falo periodonto, eu falo gengiva, eu falo osso, eu falo ligamento periodontal, que são fibras que unem o osso ao dente, e eu falo de cemento radicular, que é o que recobre a raiz. Então, essas estruturas, elas sustentam o dente. Elas permitem que o dente execute as funções que ele executa. Então, para o dente poder fazer o que ele faz, triturar os alimentos, permanecer na sua posição, ter a sua função estética, eu tenho que ter um periodonto saudável. Só para, assim, em termos comparativos, para o teu telespectador entender. Você vai construir uma casa. Se a tua fundação não tiver muito legal, se a fundação da casa não for boa, a tua casa, na primeira chuva, ela vai começar a ter problema. Mesmo que ela esteja linda e maravilhosa. Mesmo que ela esteja linda, maravilhosa por cima. Mas a fundação precisa estar boa. Então, similarmente, muito grosseiramente, é a mesma coisa. Então, eu preciso ter um periodonto saudável. Você acabou de falar das facetas. As facetas, e hoje realmente está uma febre, as pessoas elas já chegam nos nossos consultórios pedindo facetas, querendo ficar bonito. Olha, eu quero que meu sorriso seja bonito como esse, eu quero isso, eu quero aquilo. E para fazer isso, a gente tem que respeitar uma série de coisas, inclusive a gengiva. Inclusive a saúde dessa gengiva, inclusive, né? A saúde dessa gengiva. Ela está, porque assim, nós brasileiros, acho que o ser humano em geral, ele tem um costume de tá tudo muito bem visualmente falando, tá ótimo. Só que nem sempre é assim. E aí, quando isso acontece, as pessoas vão guardando o problema. Exato. É difícil chegar na causa. Exatamente. Você só vai chegar na causa depois que ela já apareceu ali pra você e você diz, não, existe um problema. Ou quando vem a dor. Ou quando vem a inflamação. Tá tudo muito lindo. Eu vou passar 10, 15 anos aí com uma faceta na boca. Mas você não vai num profissional para saber como é que essa sua gengiva está, se ela está respondendo bem. E a gente fala sobre tudo. Porque existem dentes que eles podem estar com essa gengiva com problema e visualmente você não está vendo, mas está começando por dentro? Pode. A gengiva afeta o dente na raiz? Pode. Olha, alguns pontos são bem interessantes que você ressaltou muito oportunamente, né? O conceito de estética e a valorização da estética, ele não deve, essa estética ela não deve se sobrepor à saúde, se sobrepor ao biológico. É uma coisa que nós ressaltamos muito com os nossos pacientes, com os nossos alunos, que eu sempre tenho que respeitar o biológico do indivíduo. Que se eu não respeitar o biológico, eu não vou ter sucesso. Então, quando você fala em facetas, eu tenho que falar e eu tenho que considerar, no momento que eu for fazer uma faceta, eu tenho que considerar todas as características do indivíduo. A idade do indivíduo, o gênero do indivíduo, a altura do indivíduo, o tipo de rosto do indivíduo, a cor do indivíduo, as doenças que ele tem. E no periodonto, na gengiva, por essa proximidade que existe entre a gengiva e qualquer procedimento restaurador, isso é importantíssimo ser considerado. E aí você perguntou assim, é possível que eu tenha um problema na gengiva e clinicamente ele não seja tão evidente? É muito possível. E eu também ressalto, a doença periodontal, que é a doença que acomete a gengiva e que acomete as estruturas que suportam o dente, ela é uma doença traiçoeira. Silenciosa. Silenciosa. Por quê? Porque a dor é um sinal de alerta. Se você passa a noite sentindo dor de dente, no dia seguinte, você não quer saber se você tem dinheiro, se você vai trabalhar, se você tem... Você não quer saber de nada. Você corre para um dentista para resolver. E a doença periodontal, ela, diferente da cárie, ela não dói. Salvo casos assim muito difíceis, muito raros. Então ela começa e ela vai... se instala e ela começa a progredir e o paciente não sente nada. Qual é o primeiro sinal que vai acontecer? Quais são os sintomas? Quais são? Primeira coisa, sangramento gengival. Sangramento gengival.
Só que é assim, gente, a pessoa está escovando os dentes, aí está ali escovando, cospe a pasta, aí tem um pouquinho de sangue. Na mesma hora, a pessoa vai pensar assim, não, eu devo ter machucado com alguma coisa, não vou mais escovar esse lado aqui porque está machucado. Na realidade, não é porque machucou, é porque existe um processo inflamatório ali naquela região. E que tem que ser tratado. Tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado mais precocemente, tem que ser tratado. Né? Por quê? Porque se não for tratado, você pode ter uma série de alterações, inicialmente um processo inflamatório na gengiva, que pode evoluir até chegar no osso e levando a uma condição de pacientes que chegam a perder os dentes. Pronto, então a gente chama atenção para aquelas pessoas que partem para os paliativos. Né? Você falou da dor, pode acontecer de não sentir essa dor, mas quando vem a dor, é porque a situação já está bem agravada? Não, ou não tem? Não necessariamente. Olha, só para você ter uma ideia, tem pacientes, Vanusa, que chegam no meu consultório, sabe dente de criança? Você tem filho, não tem? Tem. Sabe dente de criança, que você tira o dente de leite, que você tira com a mão, que está bem, com uma mobilidade bem grande. Chegam pacientes adultos no meu consultório, em que se eu pegar no dente e eu puxar, você tira. Ele vem, sem a pessoa esboçar nenhum tipo de sensação dolorosa. Nossa, que não triste. Dói. Isso é horrível, isso é preocupante. E assim, quais são outros sintomas que podem acontecer? Além do sangramento gengival, que é o mais evidente, que é o mais é o que chama mais atenção, porque a pessoa percebe, a gente tem alteração de cor na gengiva, nós temos a própria mudança na posição da gengiva, no caso de recessão gengival. A gente tem também uma alteração na consistência da gengiva. A gengiva fica demasiada, ela fica flácida, ela fica vermelha, ela fica, de certa forma, sensível, com o seu né? contorno, com o seu contorno. Ao invés dela ter aquele contorno todo bonitinho, parabólico, ela muda isso, ela muda de posição. Né? Então, traz isso e como, novamente, é uma doença silenciosa. E isso é triste. Porque quando o paciente vai atentar, a doença já está bem evoluída. Vamos falar de alguns paliativos que as pessoas costumam usar. Não, eu vou usar um enxaguante, né? Isso. Para gengivite, porque vai resolver meu problema. Tem algumas pessoas que podem dizer, resolveu. Mas isso, na verdade, é uma ilusão, ou não. Ajuda? Na realidade, os enxaguantes, os colutórios, eles têm a sua função. Eles têm o seu, não é por nada, né? É o que a gente chama de controle químico do biofilme. Por quê? Porque a doença gengival, ela é causada por bactérias. São bactérias que estão na nossa boca e que se acumulam e que levam a esse processo de adoecimento. Só que os enxaguantes, eles só têm o seu efeito realmente, vamos dizer, efetivo, se houver o controle mecânico. Resumindo, Vanusa, tu sabe o que é que resolve? Escovar bem os dentes e usar fio dental. Pronto. Isso é básico. Isso é básico do básico, para cuidar de você. Escovar bem os dentes e usar fio dental. Por quê? As principais doenças que levam ao comprometimento do dente, que levam à perda do elemento dental, são a cárie e a doença periodontal, que são causadas por bactérias e que, se o paciente tiver um programa efetivo de higienização bucal, ele vai ter cuidado e muito dificilmente essa doença vai acontecer. Tem idade para esse problema? Mas os paliativos, no caso os colutórios, eles são utilizados. Se o paciente quer usar, e muitos pacientes incorporam os colutórios no seu dia a dia. Né? Só que lembrando, os colutórios eles são importantes, mas eles não substituem a escovação. Então, se você quer usar, você usa. Certo. Mas você escova muito bem escovado os dentes antes. Pronto. E aí o que chama bastante atenção relacionado a isso, que a gente observa, é que muitas vezes tem pessoas que amam usar um palitinho, amam usar outras, né? E aí, de repente, você pode inflamar e trazer mais problemas ainda. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Pronto, descobrir, primeira coisa, procurar um profissional. Isso é claro, né? Para você não estar ali com os paliativos, que é o que a gente costuma fazer. Mas nesse caso, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? E antes de falar do tratamento, eu tenho uma perguntinha, mas eu queria que você respondesse essa. Essa de alguns objetozinhos que as pessoas costumam utilizar e que querem substituir muitas vezes o próprio fio dental. É interessante você falar de uso de palito, porque o uso do palito é uma coisa cultural.
né? É cultural. Se você chega na casa de pessoas mais velhas, elas têm palito em casa. O meu pai, toda vez que ele vai na minha casa, que ele vai almoçar, ele diz assim, você tem palito? E eu falei, não tenho palito. É uma questão cultural. Se você chega para as pessoas mais novas, elas já não usam palito. Graças a Deus. Por quê? Porque o palito, durante um bom tempo, ele estava associado com a prática de higiene daquela região interproximal, aquela região entre os dentes. Mas o palito, ele só agride aquela região gengival que está ali preenchida, aquela região entre os dentes que está ali preenchida por gengiva. Então, o palito serve para você está numa festa, você tem um petisco, você pega com o palito e come, mas não para higiene bucal, tá? Pronto. E com relação a tratamento, você vai falar já, porque tem uma perguntinha aqui para você. Porque se vê muitas pessoas têm os primeiros pré-molares, né? Geralmente esses estragam o pé, não a coroa como do molar. É interessante essa pergunta, né? O pé do dente é exatamente essa parte cervical do dente, que está até aparecendo aí, a parte cervical do dente, que é o que fica próximo à gengiva. Sim. Né? Então, o que a gente tem? Isso aí é o que chama de lesão não cariosa. É um desgaste na região vamos dizer, do colo do dente, do pé do dente, como esse telespectador perguntou. É uma região, um desgaste que está associado a uma série de fatores, né? As lesões não cariosas, elas podem afetar todos os dentes, mas nos premolares elas são bem mais comuns da gente observar. O bruxismo pode estar aí? Está associado. O bruxismo, que é o apertar ou ranger de dentes, é associado a uma série de questões de prática de atividade física, associado a estilo de vida, associado à alimentação, associado a uma série de fatores, a condições sistêmicas, como presença do refluxo, tudo isso pode influenciar nesse desgaste. Os premolares, como a pessoa perguntou, eles são dentes afetados e aí a gente precisa entender qual é o tipo de fenótipo periodontal que o paciente tem. O que é fenótipo periodontal? A espessura do periodonto. Se essa gengiva é fina, se ela é um pouquinho mais grossa ou se ela é mais grossa. Tudo isso interfere. E a questão da oclusão. O que é a oclusão? É a relação de dente superior com dente inferior. Quando a gente vai analisar a condição da boca de um indivíduo, são vários fatores. Traz mau hálito? Todo processo inflamatório e infeccioso presente na boca, o paciente pode ter halitose. Então, se você tem um quadro de gengivite bem estabelecido, generalizado, por quê? Porque você vai ter destruição tecidual, você vai ter células que estão descamadas, você vai ter sangue coagulado, então o paciente ele pode ter halitose. Nossa, esse assunto a gente passaria a manhã todinha falando, porque tem muita coisa que aborda, né? Muita. E aí eu queria entender um pouquinho essa história do periodontite apical, o que é, na verdade? A periodontite apical, ela é uma condição que ela acomete a região no final da raiz, tá? Então, quando você tem um comprometimento da estrutura dental, começando inclusive por dentro do dente, na polpa do dente, esse processo necrótico ele evolui e chega lá no final. Geralmente, o paciente que tem periodontite apical, ele vai precisar tratar o canal do dente. Porque existe... E pode afetar essa gengiva muito, também. Pode afetar a gengiva, o osso e as estruturas que estão ali ao redor. Muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque tudo é interligado, né? Tudo é interligado. Um outro ponto bem interessante é que o paciente que tem recessão gengival, vários pacientes, essa recessão ela está acompanhada de sensibilidade dentinária. Então, a sensibilidade é assim, você toma uma água gelada, você sente aquela dor rápida, chega, parece que vai no juiz e volta a dor, né? Uma dor bem rápida, mas que incomoda. Você vai chupar um picolé, um sorvete, você vai tomar uma cervejinha gelada, dói. Por quê? Porque uma parte da raiz do dente está exposta, que deveria estar coberta por gengiva. E aí está exposta e o paciente tem recessão gengival e tem sensibilidade. Para a gente terminar esse bate-papo, queria que você me falasse se tem cura e qual seria o tratamento. A recessão gengival, para
você tratar, existem várias abordagens. Então, a gente precisa identificar sempre, você falou muito bem isso, a causa. O que está causando aquele deslocamento da gengiva? Porque não adianta eu focar no tratamento se eu não removo a causa. O primeiro ponto é esse, identificar a causa. E com relação ao tratamento, existem várias alternativas, como vários tipos de cirurgias periodontais, como enxerto gengival, deslocamento da gengiva de um lugar para o outro, tá? Então, existe essa possibilidade. Esse tratamento das recessões, ele também pode estar associado com restaurações, em que você faz uma restauração naquela região, associado ou não à cirurgia periodontal. Para isso é preciso que o paciente passe por uma avaliação, por um periodontista, não o clínico geral, mas o periodontista, para que ele direcione o melhor tratamento para o seu caso. Muito bom. Foi muito bom conversar com você, você é uma grande profissional. Como é bom a gente estar com pessoas experientes que possam, de uma certa forma, nos ajudar. Não guarde o problema em casa. Leve o problema imediatamente para um especialista. Não tenha medo de procurar um profissional. É muito mais gostoso você sair de lá, o profissional dizendo, tá tudo bem com seus dentes, né? Lembrando que, por favor, profilaxia não resolve doença periodontal, tá? Então, foi um prazer estar aqui, dizer que nós estamos à disposição. A gente é que fica super feliz de estar aqui com você para poder tratar desse assunto tão importante, como o nosso telespectador gosta. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu atendo no Instituto S, nós temos o telefone 869-9960-7237. E pelo Instagram também, Instituto S, oficial, Instituto S Oficial. Gente, eu esqueci, Mas não se preocupe, não, tá bem ali, ó. Tá ali, pronto. Eu sou péssima pra vocês reforçarem. Gente, sou péssima. É até bom, você é péssima nada, você é muito profissional, é porque ela tá mais focada no trabalho dela. Deixa eu te falar uma coisa. Eu peço para você falar o Instagram, e até quero falar isso pro telespectador, porque a gente entende que tem gente que ouve e tem gente que só vê. Isso. Né? Tem gente que só ouve. Então, às vezes, eu peço para repetir. Quem está vendo, ótimo, já tá lá anotando. E quem não tem condições de ver, tá ouvindo. Então, valescamoreno.pério e Instituto S Oficial. Obrigada. Ponto oficial. Obrigada. Eu que agradeço. Tá?